sol saiu lá fora, os sorrisos de quem vê. Sem mentiras vou embora, espero a lua nascer. Hoje eu não trago sozinho esse maço solidão. Ou eu volto no caminho, ou descubro que eu que não sou de ninguém. Me acostumei a ser seu. Bom dia, de hoje em diante eu brindo a vida. Me destruo e me refaço, sem remorso ou despedidas. Faço as linhas ao meu modo. Quanto tempo eu fiquei longe, eu já nem sei mais o que sou. Quem sabe a gente se encontre pra descobrir que eu que não sou de ninguém. Me acostumei a ser. Olá, pessoal. Esperar os demais chegarem para que nós possamos iniciar a aula, hein? Entre tragos, copos e lições, romances, beijos e arranhões, eu me apego em ti na contramão. Eu destruo e vingo a ilusão, sem controle, nexo ou razão. A queda, o gesto e o arrastão, eu te sigo no que sugar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Animadinhos para nosso VESA de hoje? Não. Total para todo mundo? Mais ou menos, professor. Total, né? Ah, professor, total, só, gente. Só você dá uma Total, explicação gente, muito por boa nessa favor. aula. Fazer meu final de semana feliz, ué. Chegar Faz lá... o meu, Felipe. Mas o meu feliz, professor, passa as respostas. Vou passar, com fé de passar a resposta assim, ó. Vou passar a resposta para vocês, ó. Revisão aí. Passou. Ó. André, faz a revisão aí pra nós. Professor, eu vou voltar na aula e pausar, viu? Pessoal, presta atenção. Aqui. Nosso VESA, então, daqui a pouco, né? Assim que terminar a aula, passando uns 3 minutinhos, eu mando já para vocês o link. Tá super tranquilo, tá tranquilo, muito de boa. E alguém falou assim, faz uma revisão. Não vai dar tempo de fazer revisão, mas eu vou fazer uma revisão com vocês para ciências. Porque eu sei que a matéria do VESA de vocês de ciências é protozoário. E a nossa aula de agora, nós vamos falar também sobre protozoários. Certo? Só que o nosso foco é diferente do que o que a Lu passa para vocês, né? A Luciana, ela passa mais a parte voltada para a ciência, científica mesmo. Aqui nós vamos comentar mais também sobre a parte laboratorial. Mas nós falaremos sobre os protozoários agora. Nós não, vocês. Eu quero a participação de vocês aí. Primeiro, os protozoários, eles são pertencentes a qual reino? Qual o reino dos protozoários? Protoptista. Protista. Protista. Então, eles são do reino protista, certo? E os protozoários são os únicos representantes do reino protista? Não, tem as algas. Tem as algas também, certo? Só que na aula de hoje nós vamos especificar, nós vamos comentar mais sobre os protozoários, certo? Então vamos lá, então, falar sobre os protozoários. Bernardo Carvalho, você sabe alguma característica, alguma informação importante sobre os protozoários? Eles se locomovem por auxílios de... Eles conseguem se locomover só com auxílios, acho que... De algumas formas, auxílios né? de estrutura. Isso. De estruturas. E essas estruturas, então, seriam quais? Flagelados?
cílios, flagelos. Sangue. E, além disso, eles podem se locomover. Uma forma de protozoário são os pseudópodes. Nome estranho, né? Pseudópodes. Nossa, que nome feio. Alguém sabe o que é pseudópodes? Eles se locomovem pelos falsos pés. Isso, se locomovem pelos falsos pés. Aí, diante disso, nossa, mas como que eu vou lembrar disso, gente? Pseudópodes. Olha aqui, sempre na ciência, na biologia, que estiver a palavra podes, pode significa o quê? Pés. E pseudo? Falsos. Falsos, né? Então, toda vez que você usar uma pseudo é falso. Quando você tiver uma amiga que você fala assim, nossa, que minha amiga é falsa, você fala assim, nossa, eu tenho uma pseudo-amiga. É uma amiga falsa, né? Quem está assistindo o Big Brother aí, eu vejo nas reportagens, lá eles falam muito de uma menina que é falsa, né? Então, ela é o quê? Ela é pseuda, né? Pseudo é falso. Então, pseudópodes, falsos pés. Quando eles são considerados seres ciliados, então eles se locomovem por quê? Cílios. Cílios. E se eles são flagelados? Flagelos? Flagelos. Ótimo. Vocês são 10 demais. Que isso? Agora, nós vamos observar que eles são representantes do reino protista, que vocês falaram, e os protozoários, eles produzem o próprio alimento deles? Repete, professor. Os protozoários, eles produzem o seu próprio alimento? Não. Não. Se eles não produzem o seu próprio alimento, eles são classificados como o quê? Heterotróficos? Heterotróficos. Ótimo. Então, primeira característica que vocês já sabem dos protozoários. Abram a apostila na página 35. E pode escrever nessas características aí que eu estou falando. Ó. Eles são o quê? Heterótrofos. Primeira característica que vocês podem colocar deles. Quanto, pessoal? Quanto ao número de células? Eles são o quê? Unicelular ou pluricelular? Oi, Luísa. Luísa Oliveira falou, só que eu não entendi. Pode falar, Luísa. Unicelular? Unicelular. Então, escreva aí, ó. Heterótrofo. Depois, unicelular. Qual a página, professor? Oi, Bernardo. Qual a página? Página 35. 35. Aí, pessoal, quanto a gente falasse, ó, ao seu tipo celular, os protozoários, eles são eucariontes ou procariontes? Os dois. Eucariontes. Eles são eucariontes. Então, olha, os protozoários são eucariontes, heterótrofos e unicelular. Eles têm essas três características. Eucariontes por quê? Por causa que o DNA é de... Pode falar. Tem núcleo. Tem núcleo. Unicelular porque tem uma única célula. E heterótrofo? Por causa que ele tem que procurar o próprio alimento? Ele tem que Eu não procurar o tenho seu alimento. Ele não produz o seu alimento. Então, ele procura em outro ser vivo a fonte de energia. A partir disso, então, os protozoários, eles podem realizar relações ecológicas. No ano passado, nós estudamos sobre isso, sobre as relações ecológicas. As relações ecológicas, elas podem ser o quê? Harmônicas, desarmônicas, intraespecífica ou interespecíficas. Os protozoários, então, eles podem realizar dois tipos, harmônicos e desarmônicos. No caso, quando eles realizam uma relação harmônica, nós podemos falar que eles podem realizar uma relação chamada de comensalismo. E quando eles realizam uma relação
desarmônica, ou seja, que traz prejuízo, é uma relação chamada de parasitismo. Ou seja, os protozoários, eles são parasitas. E alguns deles transmitem doenças, que nós veremos, então, agora, daqui a pouco também. Certo? Então, vamos lá na página 35 e vamos ilustrar mais a partir desses slides que eu criei para vocês aqui. Aula 15, os protozoários. Então, olha aqui para vocês verem. Os protozoários, eles são do reino protista. E além dos protozoários, nós temos também o quê? As algas. Certo? Vitor, lê para nós o que significa o termo protista. O que está na tela aí, olha. Vitor. Pode ler. O microfone não funciona, não? Marcos, lê para nós, então, o termo protista. O termo protista deveria ser do grego e significa primeiro de tudo, dando a ideia de que eles teriam sido os primeiros eucariotas a surgir do curso da evolução. Certo. Então, são os primeiros eucariontes. Mas os primeiros, na verdade, seres vivos, nós vamos considerar, no caso lá, são as bactérias, né? Mas, dos eucariontes, os protistas são os primeiros. Dentro dos protistas, então, nós temos os protozoários e as algas. Aí, vamos falar agora, então, como nós já estamos comentando, exclusivamente dos protozoários. Certo? Então, dentro disso que nós já classificamos, olha, os protozoários são unicelulares, eucariontes, heterótrofos. E eles são semelhantes a animais. Então, eles possuem são eucariontes animais. Então, se eu falar assim para vocês, olha, os protozoários possuem cloroplastos. Vocês acham que os cloroplastos possuem dentro da célula de um protozoário? Não. Não, acho Qual que é a função do cloroplasto? fazer fotossíntese. Fazer fotossíntese. Os protozoários realizam fotossíntese? Não. Os protozoários não realizam fotossíntese. Só que as algas realizam fotossíntese? Sim ou não? Sim, Sim. Então, preste atenção aqui numa dica. O que vocês têm que saber? Interpretar. Se eu colocasse na prova assim, ó, se eu tivesse dado uma prova para vocês, o assunto fosse o reino protista. Reino protista. Vocês vão falar para mim agora se é verdadeiro ou falso o que eu vou falar. Ok? Então, vamos lá, ó. Animais, protozoários e algas são representantes do reino protista. verdade. Falso, Falso. Por que falso? porque os animais são de outro reino. Os animais são de outro reino. Ótimo, então é falso. Continuando. Verdadeiro ou falso? Os reinoprotistas possuem como representante apenas as algas e os protozoários. Verdadeiro. 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 Agora, continuando. O reino protista, todos os seus representantes são unicelulares. Verdadeiro. Não, falso. Falso. Por que é falso? Por causa Ó. que a alga tem mais célula. Certo. As algas possuem mais de uma célula. Então, eu estou falando apenas do reino protista. Aí está errado. Agora, se eu falasse assim, ó, os protozoários possuem uma única célula. Verdadeiro. Agora, se eu falasse assim, olha, os protozoários são seres vivos
semelhantes aos animais. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Eles são semelhantes, não são iguais, mas eles são semelhantes. E se eu falasse assim, olha, os protozoários realizam fotossíntese. Falso. Falso. E se eu falasse agora assim, ó, algum representante dos protistas realizam fotossíntese? Verdadeiro. Verdadeiro, porque tem as algas que realizam fotossíntese. Então, quando vocês forem fazer uma prova, vocês têm que saber interpretar, porque dentro dos protistas existem as algas e os protozoários. Só que se nós estivermos falando apenas de protozoários, é diferente. Beleza? Então, continuando aqui. Olha, os protozoários, eles podem se reproduzir de duas formas. Reprodução assexuada e reprodução sexuada. Rafa, lê para nós o que é reprodução assexuada. Reprodução assexuada, onde as células se partem em 2 ou mais pedaços da origem a novos indivíduos. Certinho. Lorena, lê para nós o que é reprodução sexuada. Nesse caso, produzem gametas ou trocam material genético entre si. Ok. Se eu colocasse assim na prova, pessoal, os protozoários que se reproduzem... Eu quero saber se é verdadeiro ou falso ainda. Os protozoários que se reproduziram através da reprodução sexuada são todos idênticos uns aos outros. Vou repetir. Errado. Vou repetir, ó. Aí vocês pensam aí e depois respondam novamente também, ó. Os protozoários que se reproduziram a partir da reprodução sexuada são todos idênticos uns aos outros. Verdadeiro. Falso mesmo. Falso. Falso. Por que é falso? Reprodução sexuada envolve troca de gametas. É como se eu tivesse aqui, ó, o espermatozoide e o óvulo. Eles se juntam na reprodução sexuada, gerando um indivíduo diferente do original. E agora, se eu falasse assim, olha, os representantes dos protozoários que se reproduziram por reprodução assexuada são todos idênticos uns aos outros. Verdadeiro. Verdadeiro. Se eu colocasse assim, olha, quem se reproduz a partir da reprodução sexuada possui uma variabilidade genética. Verdadeiro. Reprodução sexuada dá uma variabilidade genética. O que é isso? Uma variação da genética. Nós todos aqui, eu, Rafaela, os Lucas, Lorena, João Vitor, todos nós somos frutos de uma reprodução assexuada ou sexuada? Sexuada. Sexuada. Ou seja, teve a troca, a união dos gametas, a troca dos genes, a união, a diversidade. Nós somos idênticos uns aos outros? Não, não somos. Não. Diante disso, então, nós somos frutos da reprodução sexuada, que acontece o quê? Troca de gametas. Só que nós, seres humanos, somente nos reproduzimos a partir da reprodução sexuada. Já os protozoários, eles podem tanto da assexuada quanto da sexuada. Certo? Aqui, então, nós temos dois exemplos aí. A sexuada demora mais. Oi? A sexuada demora mais para eles. Isso. E a sexuada gasta mais energia. Exatamente. Parabéns. Podemos continuar? Bora lá. Sim. Agora, então, se nós estivéssemos em aula de laboratório presencial, nós iríamos fazer uma prática lá no laboratório de microscopia. E o que seria necessário para fazer
esta prática? Na página 35 da apostila de vocês. Está com a apostila, Lucas Adri? Aí, irmãos? Quer que fala? Fala para nós o material. Quais materiais que seriam necessários se nós estivéssemos em aula presencial? Lucas Adri? Quer que fala? Pode falar, pode falar. Microscópio óptico, lâmina de vidro, água, pinça metálica, folhas de alface, pinceta, pipeta, lâminas de protozoários fixados. Certinho. E como que nós iríamos fazer isso? Olha, João Vitor, você está com a apostila em mãos aí? Sim. Lê para nós como que seriam os procedimentos na página 35, protozoários de vida livre. Coletar uma amostra de água poluída ou desenvolver colônias a partir de folhas de alface, sem lavar por 3 dias, e água. Retire o excesso de alface presente na água e coloque uma pinceta. Pipetar 3 gotas dessa mesma água sobre uma lâmina de vidro. Observar um microscópio óptico composto à lâmina de vidro. Certinho. O que eu faria, então? Eu ia no córrego, até próximo lá do uniforme, um corguinho pequenininho, como se fosse uma mina. Eu ia pegar um pouquinho de água. Eu sei que aquela água é contaminada, porque eu já fiz o teste dela. Aí eu iria colocar nela, 3 dias antes, umas folhas de alface. Nessas folhas de alface eu esperaria 3 dias, depois eu ia lá com uma pinceta, ia pegar então e colocar, perdão, pinceta não, uma pipeta, ia colocar uma quantidade de água numa lâmina. E cada um de vocês iria analisar. E vocês iriam ver um protozoário de vida livre. Aí, então, na página 35 agora, na página 36. Número 1, fala o seguinte: protozoários de vida livre. Desenhe os protozoários observados. Não se esqueça de escrever o nome, o aumento utilizado. Se nós estivéssemos lá, vocês poderiam analisar esses 3 tipos aqui, olha. O paramécio, o Stentor e a vorticela. Qualquer um desses 3 nós poderíamos analisar. Então, nesse espaço aí da página 36, no número 1, faça o desenho deles e escreva o nome deles. Olha, o paramécio. Olha o formato dele, como que é? É um formato de bastão, né? Bem alongadinho. Agora, olha, o Stentor é um outro tipo de protozoário de vida livre. Ele tem um formato como se fosse a parte de baixo de uma taça. E a vorticela é a parte de cima de uma taça. Olha para vocês verem o formato deles. Então, nós temos aí, olha, façam esses 3 desenhos na página 36 do número 1. O paramécio, o Stentor e a vorticela. Certo? Professor, é para desenhar no 3.1? No 1, isso. No 4.1, na verdade. Né? No resultado da página 36, onde está falando de protozoários de vida livre. É para desenhar o vorticela? Os 3 aí, ó. O paramécio, o Stentor e a vorticela. Paramécio, você vai fazer o quê? Desenhar assim, ó. Fazer como se fosse um oval. O Stentor, como se fosse uma parte de baixo de uma taça. E a vorticela, como se fosse a parte de cima de uma taça. Quando nós voltarmos, se Deus quiser, em breve, né? Tudo dentro dos requisitos, nós iremos realizar essa prática aqui, que eu acho que ela é de extrema importância e de curiosidade por parte de vocês. Vocês analisarem as lâminas lá para poder separar e distinguir. Porque talvez alguns vão visualizar o paramécio, outros podem encontrar o Stentor, outros podem encontrar a vorticela. Aí vocês vão poder observar o do colega também. Quando vocês terminarem,
Aí nós vamos passar para os protozoários comensais. Dentro dos protozoários comensais, vocês vão observar que o que são os protozoários comensais? Eu estou comentando o número 2. Olha, até na página 35 da apostila de vocês, está escrito, olha, no comensalismo, os protozoários se associam a outras espécies sem prejudicá-las, somente comendo os restos de alimentos dessa espécie. O comensalismo é uma relação boa ou ruim? Boa. É uma relação boa. Não prejudica. Nós, no nosso intestino, nós temos protozoários que ajudam também no processo de digestão. Então, nós temos o protozoário Entamoeba e coli. Então, posso passar para o número 2? Ou alguém ainda está fazendo o desenho do número 1? Pode passar. Pode? Ninguém está fazendo mais, não? Pode passar? Não. Então, bora lá. Não Pode. esqueça, isso aqui eu posso colocar na prova, gente, ó. Não na de hoje, né? Eu posso colocar a imagem do paramécio, do Stenton ou da Vorticella e pedir para que vocês identifiquem eles. Passando, então, para o número 2. Número 2 é um protozoário comensal. E qual que é o que nós estamos analisando? Escrevem aí, ó. Entamoeba coli. Olha o formato dele. Formato bem redondo, bem oval. Entamoeba coli. Entamoeba coli. Super simples fazer esse desenho aí. Ele parece uma Escreve moeda. o nome. O número 2, Entamoeba desenhar? coli. Só desenhar uma moeda, professor. É como se fosse uma moeda. André, o que que esses desenhos no interior deles? Olha. O que é isso? Será, hein, gente? Tá vendo aqui nessa entamoeba? Olha, Isso é mais coisa deles. é o quê? Células. Células. Eu posso falar que são células no plural? Célula. Célula. Na verdade, aqui nós temos quantas células em evidência? 3, né? 2 maiores e uma bem pequenininha, as outras estão mais embaçadas. O que nós já falamos? Os protozoários, eles são unicelulares, então eles possuem apenas uma única célula. Aí, essas manchinhas que estão no interior, marrom mais escuro, são as suas organelas. No caso, o seu DNA, o seu núcleo. Agora vamos responder a número 3 e a número 4 aí, olha. Pergunta-se o seguinte, pode passar? Alguém ainda está fazendo? Sim. Na página 36, número 2, número 3, perdão. Onde vive o protozoário observado acima? Eu comentei com vocês. Vamos ver se vocês lembram. Alface? Não, o do alface era lá no número 1, que era de vida livre. Esse é um protozoário comensal. Ele come os restos de alimentos presentes no nosso corpo. Ele está presente onde, então? Na Intestino. digestão. No intestino humano. Então, a entamoeba coli está presente no intestino humano. Escrevam aí, ó, no intestino humano. A número 3, perdão, número 4. O que significa dizer que ele é um protozoário comensal? Lembra? Comensalismo é bom ou ruim? Já. Bom, bom. Ele, então, é uma relação harmônica. Olha aqui que eu coloquei na número 4. Vão copiando aí, olha. Na 4. São aqueles protozoários que vão a outras espécies sem prejudicá-las. Somente comendo os restos de alimento dessa espécie. Então, dentro do nosso intestino humano tem isso.
Enquanto que vocês copiam aí, eu vou fazer a chamada do sétimo A. Depois a gente comenta os 5, 6 e 7 e eu faço a chamada do sétimo B. Vamos lá? Aguilar. Presente. Aguilar presente. Ana Clara. Presente. Gabriel Batista. Gabriel Batista. Não. Guilherme Moreira. Guilherme. Não. Emily. Presente. Isabela Mila. Não. Júlia Mourão. Presente. Júlia Rodrigues. Presente. Lívia Rezende. Lívia? Não. Lorena. Presente. Lucas Adrian. Presente. Luísa Mendonça. Presente. Luísa Oliveira. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Maria Eduarda Elias. Duda Elias. Presente. Maria Paula. Presente. Maria Paula presente. Miguel. Presente. Neymar. Presente. Rafaela Borges. Eu. Juan. Presente. Vitor Arantes. Vitor. Presente. Então, pessoal, daqui a pouco eu faço a chamada do sétimo B. Posso passar para diante? Então, lembrem-se, protozoários comensais são aqueles que têm benefício para algum deles, certo? Então, protozoários comensais não são desarmônicos, são harmônicos. Até escrevam aí, ó. São protozoários harmônicos, do bem. A Entamoeba E. coli é um exemplo de protozoário comensal. Agora, se nós estivéssemos em aula de laboratório, vocês iriam observar são os protozoários parasitas. São aqueles que transmitem doenças, diversas doenças, certo? Aí, nós temos na número 5, vocês podem fazer esses desenhos aí. Agora começou a complicar os desenhos, né, André? Agora começou. Eles se locomovem a partir de que esses aqui vocês acham? Olha, observando a imagem deles. Eu acho que a primeira pelos falsos pés, o segundo pelo sangue e o terceiro pelo sangue também. Não, todos três são flagelados. Olha para vocês verem. Todos eles têm esse, como se fosse uma cordinha. É o flagelo deles. Então, eles são protozoários flagelados. E eles são considerados o quê? Parasitas. Protozoários parasitas. O giardia. O que vocês vão lembrar? Olha, o giardia aí, ele lembra o quê, esse giardia? Parece um coração. Coração? Parece um coração. Também lembro bastante o coração. O tripanossoma. O tubarão? O tubarão. Também lembrei do tubarão. E a leishmania, que transmite a leishmaniose? Um balão? Um balão? Boa. Lembra, faz isso para vocês se lembrarem. Certo? Então, enquanto vocês vão fazendo o desenho aí dos protozoários parasitas, escrever o nome deles embaixo, vou fazer a chamada do sétimo B. Bernardo Carvalho. Presente. Carolina Fernandes. Carol? Não? João Victor? Presente. José Tadeu? José Tadeu, não? Presente. Acho que José Tadeu? Não? Lucas Faria? Lucas? Presente. Lucas Faria presente.
Manuela? Presente. Matheus? Presente. Rafael? Rafael? Não? Então não respondeu presença. Olha. Rafael, José Tadeu, Carolina. E do 7º A, Gabriel, Guilherme, Isabela, Lívia. Continuando aqui, pessoal. Pode passar? Sim. Já pode. Então, vamos lá. Respondendo a número 6 agora. O que significa dizer que ele é um protozoário parasita? Causa doença? Causa doença. Ou, o que eu coloquei? Olha lá, ó. São protozoários que se associam vivendo à custa de outro indivíduo, causando doenças. São chamados de parasitas. Então, escrevam aí, ó. São os protozoários que associam vivendo à custa de outro indivíduo, causando doenças. São chamados de parasitas. Aí, que doença ele causa? Os protozoários transmitem uma doença que eu acho o nome dela fantástico. Alguém sabe? Eu acho o nome maravilhoso dessa doença que o protozoário causa. O nome do protozoário que causa essa doença chama Trypanosoma cruzi. Doença de Chagas. Doença de Chagas. Nome bonito, né? Eu acho bacana. Quando eu tiver um filho, vou colocar até o nome dessa doença nele. Chagas. É. Chagas. Olha lá. Que doença ele causa? Doença de Chagas, malária, leishmaniose, giardíase, toxoplasmose, doença do sono, tantas outras doenças aí que são provocadas pelos protozoários. André, Oi? o bom de colocar o nome doença de Chagas, quando ele for aprender, já vai saber. Ah, é o meu nome. Vai ser mais saber. fácil. Eu Professor, coloco o nome não pode de pôr Carlos, Chagas né? no nome dele, Carlos não. Chagas. Sabe por quê? Senão o nome dele vai ser Chagas Chagas. É. Olha, então, alguém sabe falar nisso? Como que transmite a doença de Chagas? Pelo barbeiro. Pelo barbeiro. Aí, qual que é o nome do inseto que transmite ele? O Culex. Ele, então, vai lá, o barbeiro. Por que recebe esse nome de barbeiro? Porque o barbeiro, no caso, o inseto, ele vai lá, dentro dele existe um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Aí ele vai, o inseto, chegou na minha face. Foi lá, começou a sugar meu sangue para alimentar. No momento que ele suga meu sangue, ele vai defecar, ele vai cagar ali. E eu vou coçar. Na hora que coça, as fezes, junto com o protozoário, entram na minha circulação sanguínea. E ali, então, começa o processo de reprodução do protozoário. Alguém sabe o que é uma doença de Chagas? Um sintoma da doença de Chagas? Não? Pele vermelha? O coração fica grande. Então, lembra do professor aqui, ó, que vos ama. Coração grande, doença de Chagas. Certo? Dever de casa de vocês, olha. Fazer a leitura da página 35, preencher os resultados da página 36, essa que nós fizemos agora, e fazer as atividades da página 64. Vou mandar a foto lá no grupo de vocês. Boa avaliação agora na hora do VESA. Daqui a 3 minutinhos eu mando o VESA para vocês. Boa prova, qualquer coisa, me chama. Vou fazer o possível para conseguir corrigir no final de semana e já enviar para vocês as notas, viu? Um abraço, bom final de semana, se cuidem e boa avaliação. Quero total para todo mundo, hein? Não aceito menos que total nessa prova, não. São só 4 perguntas, viu? Dessas 4 É só dar perguntas... resposta. Hã?